Bom, bom dia a todos que nos estão assistindo, sejam bem-vindos ao segundo bloco da série online deste evento de investimentos no setor do saneamento e os desafios e as possibilidades do novo marco legal. Este bloco, esta série de eventos faz parte da plataforma da Connect Smart City, em parceria com a Jaimundo Neto Advogados, Portugal Ribeiro Advogados e a sigla Sul Consultoria de Regulação. O bloco de hoje trata das problemáticas do setor do saneamento, em particular tentando mapear as dificuldades e os desafios para se avançar na cobertura dos serviços de saneamento básico, em particular abastecimento de água e esgotamento sanitário, e também dos desafios para a melhora da eficiência na prestação dos serviços, especificamente no que diz respeito a perdas não técnicas, as perdas técnicas da distribuição de água e a própria operação. Nosso entrevistado de hoje será mais uma vez o Maurício Portugal, o Luiz Felipe Graciani da Jaimundo Advogados, o Sebastião da sigla Sul, e teremos hoje como convidados para este bloco o senhor Hernán Edison Carlos, que é presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Muito bem-vindo aí, Edson, e obrigado pela participação e por aceitar o convite. E também participaria conosco hoje o senhor Hernani Siaco da Miranda. Ele é especialista no setor de saneamento e tem uma longa experiência na parte de coordenação através do governo federal de todas as informações do NIS, que é do Sistema Nacional de Informação do Serviço de Saneamento. Infelizmente, pelo falecimento de um familiar muito próximo, nesta madrugada, ele não nos poderá acompanhar, não poderá estar conosco no evento. E aproveitamos também para desejar a toda a família as forças necessárias para superar este momento difícil. Para todos os que estão participando, a gente queria agradecer muito a participação, realmente superou nossas expectativas, a quantidade de inscritos. Hoje estamos com mais de 1.100 inscritos, participantes que são das mais diversas áreas do setor. Tem pessoal, profissionais que trabalham em agências reguladoras, em governos do Estado, em prefeituras, em prestadores do serviço tanto público quanto privados, autarquias. Temos uma ampla participação também do setor das universidades, de organismos públicos multilaterais, até consulados também têm se inscrito neste evento. E, enfim, temos um amplo espectro e isso será muito enriquecedor para o debate do setor, porque permitirá trazer as visões dos diferentes agentes. Então, nesse sentido, convidamos todos vocês a participar deste evento através aqui na própria plataforma, tem uma aba PR, que de perguntas e respostas, você pode encaminhar através dessa aba seus questionamentos, suas perguntas direcionadas para alguns dos que estamos participando, palestrando neste evento de hoje, e na medida possível tentaremos responder todas elas durante a duração deste bloco. Então, mais uma vez, Edson, eu queria agradecer aqui sua participação, nos ter prestigiado com sua participação neste primeiro evento. Edson, por sua experiência profissional e por ser hoje o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, é uma das referências do setor, dado seu conhecimento amplo da dinâmica do setor, das estatísticas do setor, e uma pessoa que, sem dúvida, nos poderá esclarecer muito acerca das principais problemáticas para avançarmos na universalização e na eficientização da prestação do serviço. Esta questão os desafios para avançar na universalização são necessários ter esse mapeamento para depois discutirmos se este projeto de lei nos ajudará a superar esses desafios ou ainda precisará ser complementado com outras agendas institucionais de forma tal que consigamos superar a situação atual. Isso, bom,
passo a palavra a você. O primeiro que gostaria de perguntar, para você explicar para todos os nossos participantes, aquilo que é o Instituto Trata Brasil, desde quando atua no setor, quais são os objetivos e as missões que o Instituto tem em relação ao setor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao convite, aos organizadores, a todos os que estão participando nesse momento, lamentar também essa fatalidade na família do Hernani. Conheço bastante o Hernani, grande colega, desde a época do Ministério das Cidades, ele coordenando o SNIS, uma equipe técnica muito boa lá no Ministério. Então, é muito chocante receber uma notícia dessa. Queria também externar meus sentimentos à família dele, que passem por esse momento da forma menos traumática possível, se é que é possível, né, ter uma forma menos traumática de passar isso. Mas, enfim, né, tem que passar. Bom, eu só queria me apresentar. Meu nome é Edson Carlos, sou presidente executivo do Instituto Trata Brasil. O Trata Brasil, ele existe desde 2007. Eu sou químico de formação, trabalhei mais de 20 anos na área petroquímica, mais de 30 anos na área química, de forma geral. E em 2007, algumas empresas e entidades da sociedade civil decidiram se unir para criar que eu chamava na época um movimento pró-saneamento no Brasil, independente de que formato seria, que seria uma ONG, um instituto, uma fundação. Esse grupo de pessoas queria criar um movimento pelo saneamento básico, porque é uma infraestrutura super atrasada, que movimenta muitas cadeias produtivas e tem uma interferência direta na vida das pessoas e que simplesmente não avançava. Em 2007 era um tema absolutamente obscuro, ninguém discutia saneamento, só o setor que estava debatendo a lei 11.445, que tinha acabado de ser aprovada. Mas a gente, quando começou o Trata Brasil, com quatro empresas, mais a Pastoral da Criança, com a doutora Zilda Arnes, na época, não encontrava nenhum eco quando a gente queria falar de saneamento. Eu lembro que a primeira coletiva de imprensa que a gente fez para falar de saneamento tinham quatro jornalistas, né? Então, isso mostra que era um tema absolutamente deixado de lado, não tinha investimentos, não havia repercussão na sociedade, então, não havia nada. Eu era de uma das empresas que formou, o Raul Pinho era o presidente executivo, que é já um engenheiro muito experiente, foi consultor de várias empresas na área de saneamento. Então, o Raul começou o projeto e eu só assumi a presidência em 2010, quando o Raul voltou para a atividade privada, eu assumi a presidência, então peguei um legado excelente que o Raul começou. Então, o Trata Brasil, a ideia dele era de conscientizar e mobilizar a sociedade brasileira para o problema da falta de saneamento, fazer a sociedade entender que existia uma carência nacional nessa infraestrutura tão elementar e tão básica, mas que não acontecia, os investimentos não aconteciam, estava tudo muito travado, sem decisões políticas, a não ser naquelas empresas de sempre, a Sabesp, a Sanepar, a Copasa, que um pouco mais de investimentos, mas, de forma geral, o Brasil totalmente paralisado em termos de saneamento básico, e o objetivo foi, então, criar um movimento que encampasse empresas de todos os setores, não só empresas ligadas a saneamento, mas pessoal que é ligado à água, Coca-Cola, Ambev, pessoal de produto de limpeza, entidades, empresas diversas, aquelas que quisessem se agregar ao movimento, e entidades também, Unicef, Fundação Abrinq, embaixadores. O Trata Brasil começou com essa figura importantíssima do embaixador, que são personalidades da sociedade que gostam do tema e emprestam o seu tempo, a sua imagem, e a gente começou na época com a doutora Zilda Arnes da Pastoral, o doutor Anthony Wong, que agora está muito aí na mídia por conta da pandemia, o Dr. Arthur Timmerman, infelizmente falecido, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Doenças de Arboviroses, como dengue, as doenças do mosquito Aedes aegypti, foi sempre um grande embaixador, faleceu, infelizmente, também há pouco tempo. Enfim, vários outros médicos e personalidades que
se agregaram o Lars Grael, a Daiane dos Santos, que são campeões olímpicos também, que estão até hoje conosco. Então, a ideia era criar uma força da sociedade para ver se a gente conseguia fazer o saneamento avançar. Totalmente aberto para a participação de empresas das mais diversas origens e entidades da sociedade civil também. Então, começamos assim, com 4 empresas, hoje são quase 20 companhias, são mais de 25 entidades que estão ligadas ao Trata Brasil, são quase 30 embaixadores, então cresceu bastante em representatividade, e hoje o Trata Brasil acabou virando uma referência principalmente para formadores de opinião, para a grande mídia, para professor, para aluno, que buscam as nossas informações e que usam nas suas teses. Muitos promotores, procuradores usam os dados do Trata Brasil para fazer as suas teses e as suas ações públicas, mais o Congresso Nacional, que também nos procura bastante para dar opinião quando se refere às políticas públicas de saneamento. Então, é um orgulho para a gente ter conseguido criar isso tudo, e é isso, né? Nosso objetivo é ajudar, agregar, sempre com dados públicos, tudo que a gente produz são números públicos, a gente não fabrica número nenhum, tudo está no site para download, é tudo gratuito, a gente não vende informação, a gente não vende estudo, é tudo gratuito, tudo público. O que a gente quer mais é que a sociedade use essa informação para provocar as autoridades para a necessidade do saneamento. Temos que investir muito mais, nós vamos falar ao longo desse debate, nós temos que investir muito em saneamento básico, e isso a gente só vai fazer se a sociedade entrar nessa discussão. A gente sabe que governante fica o tempo todo olhando o que é a sociedade, para onde a sociedade está indo. No momento que a sociedade aponta que a prioridade dela é saneamento, o prefeito vai nessa direção, o governador, o governo federal vai também nessa direção. Então, é isso que a gente busca, que a sociedade faça esse movimento, ao mesmo tempo em que a gente pressiona também, vai no Congresso, fala com prefeitos, governadores, para poder fazer com que o saneamento tenha a visibilidade que ele merece. Acho que é para começar isso aí. Tá ótimo. Bom, obrigado, foi muito esclarecedor. O tema que você tratou, que é muito importante para incentivar a participação efetiva da sociedade, das entidades públicas e demais, é preciso de informação de qualidade, uma informação objetiva, uma informação neutra e pública. Tá? Então, acho que a falta de informação sempre leva a uma discussão sem muitos frutos. Tá? E nosso setor do saneamento, o setor que ele é muito pulverizado em quanto às informações, até pela mesma característica da titularidade do serviço desse municipal. Tá? E pela quantidade de operadores que se tem, né? Aqui as empresas estaduais e operações privadas locais. Me diz, em sua visão, realmente a informação ela é fundamental para a formulação de política pública. Quais são os desafios que você vê no setor para se ter uma fonte de informação que seja confiável, que seja homogênea e que permita poder criar políticas públicas e poder desenhar cenários e até atrair os investimentos a partir de informações confiáveis e informações que também sejam temporais, digamos, que não tenham uma defasagem no tempo muito significativa. É fundamental, essa questão da informação, ela é fundamental, você não consegue fazer nada se você não tiver a informação correta, ou perigo até você fazer coisa errada porque você se baseou numa informação errada. E no saneamento, quando a gente começou, a gente tinha que escolher as bases de dados que a gente ia utilizar. Na época, foi escolhido o SNIS, porque é o Sistema Nacional de Informação, é uma informação técnica, vem das cidades através das empresas que operam água e esgoto. Então, a gente imaginou que, na época, o SNIS seria uma ferramenta que nos resolveria todos os problemas. Aí, a gente começou a mergulhar dentro do SNIS. O Raul, na época, fez um trabalho muito, muito bom para desenvolver o primeiro ranking do saneamento. Aí a gente começou a ver os problemas que a gente tinha com a base de dados do SNIS, muitos que permanecem até hoje, mas na época era muito pior. O que a gente via é que muitas cidades importantes, cidades grandes, não preenchiam os números do SNIS,
ou preenchiam de qualquer jeito. Então, havia inconsistências assim, enormes na hora que a gente começava a pegar os números para poder fazer as nossas análises. E então, aí a gente começou a conversar com o Ministério das Cidades na época sobre essas inconsistências, e a gente viu que, na verdade, o SNIS ele era uma base de dados totalmente desconhecida da sociedade e uma base de dados preenchida burocraticamente pelas companhias, quer dizer, não havia uma preocupação de ter ali a melhor informação possível, porque, na verdade, ninguém cobrava nada do SNIS. Era importante preencher, porque é um critério até de conseguir recursos do governo federal, dar os números do SNIS é importante para pegar recurso também, então as empresas, principalmente as grandes companhias, elas preenchiam o SNIS, mas a gente via que não havia nenhum compromisso com a qualidade do dado que era fornecido. Aí a gente começou a questionar e ao começar a publicar esses números da visibilidade, a gente teve um choque, assim, houve uma rejeição brutal do setor de saneamento contra o Trata Brasil, na época, por conta da gente estar divulgando números que sempre ficaram escondidos ali nas gavetas dos ministérios, das companhias. Então, aí foi um choque. Como assim? Nossos números estão na mídia. Com que direito o Trata Brasil está publicando esses... Nós tivemos aí brigas enormes com empresas e até governadores que se rebelavam contra a publicação. Ele não era contra o número dele, ele era contra a publicação do número dele. Né? Então, aí a gente começou a expor números que fizeram as companhias voltar para dentro e olhar como que preenchiam aqueles números. E aí eu acho que houve um passo importantíssimo que as empresas começaram a olhar com mais cuidado os números que elas mesmas informavam. Então, assim, cidades que não declaravam esgoto, por exemplo, coletado ou tratado, como o ranking é um cálculo matemático, na hora de fazer a conta entrava como zero. Não deu o número, é zero. Não que ele fosse zero na realidade, mas para o cálculo ele era zero. E aí jogava a cidade lá para baixo. E aí o pessoal vai, como assim? Um absurdo. Dá o número certo que as coisas melhoram. E aí isso passou a ter um reflexo. Então, o SNIS, ele melhorou ao longo do tempo, mas ele ainda é muito problemático, tanto que agora existe o projeto Acertar, do governo federal, que é de auditorias voluntárias, né, auditorias voluntárias nas companhias operadoras para se verificar a qualidade desses números e até um movimento para que isso seja melhor. Até porque, como o Sebastião disse, como é que a gente formula a política pública se o número não é aquele? E a gente vê que não é. Quando uma cidade recebe um serviço e é necessária uma auditoria, seja do agente financeiro que está fornecendo dinheiro, ou seja, uma equipe técnica que entra no município para fazer um projeto, ele vê que os números não são aqueles que são divulgados. Né? Normalmente são piores. Né? Então, o SNIS vem melhorando, a gente briga para que ele melhore cada vez mais, porque é a principal base de dados do saneamento, mas no Trata Brasil a gente usa várias outras fontes de dados. Por exemplo, para ver a correlação com a saúde, a gente usa o DataSUS do Ministério da Saúde, usa números da educação do Ministério da Educação, usa o censo para você qualificar as moradias e as famílias, o impacto nas pessoas que moram dentro de uma casa. Então, a gente usa muitas bases de dados para poder formular esses estudos nossos, que hoje são muito complexos, né? Ele fala de turismo, ele fala de renda, ele fala de salário, fala de aluguel, fala de impacto na educação, dias afastados da escola. Então, a gente usa uma série de bases de dados, mas todas bases de dados nacionais publicadas pelo governo. Agora, também tem outro ponto que o Sebastião levantou, a defasagem dessas bases de dados. Isso é sempre complexo, porque quando você pega o SNIS de um ano, os dados de saúde são de 3 anos atrás, os dados de educação são de 5 anos atrás, o censo de 10 anos atrás. Quer dizer, como é que se correlaciona essas informações atemporais? Né? Então, é sempre uma dificuldade, os nossos pesquisadores, a gente começou com o professor Marcelo Neri, lá da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, depois foi para o IPEA, e até hoje nós somos muito próximos dele, devemos muito a ele, que
nos ajudou muito na exposição dessas correlações, depois com a FGV de São Paulo, o professor Fernando Garcia, enfim, a Go Associados e tantos outros que nos ajudam. Mas é um desafio, viu, Sebastião? É um desafio, porque a gente tem que toda hora olhar o que está sendo publicado, atualizar e brigar com a fonte para que ela melhore a qualidade daquele número. E o SNIS é o que a gente mais briga. E o Hernani, uma pena o Hernani não está aqui, porque ele é especialista profundo do SNIS, ele poderia dizer com mais propriedade, mas a gente vem, na medida do possível, pedindo e tem tido resposta do Ministério para que isso melhore. Sebastião, eu poderia fazer uma pergunta para o Edson. Edson, quando você falou do projeto Acertar, né, como uma iniciativa para tentar melhorar os dados, claramente você tem uma visão positiva da ideia, né, da necessidade de melhorar a qualidade dos dados, mas o que eu queria perguntar para você do projeto Acertar, né, como iniciativa, eu tenho certeza que é uma iniciativa que se justifica, que é necessária, que a intenção é a melhor possível, mas se você fosse eleger alguns pontos digamos assim, de aperfeiçoamento que você acha que seria cabível no projeto Acertar, que pontos seriam esses? Tem muitos números que flutuam todo ano e a gente às vezes não consegue. Perdas de água é um indicador que é difícil da gente conseguir ter certeza daquele número. Quando a gente correlaciona as perda na distribuição com perda por ligação, por exemplo, por ramal, não bate. Quando a gente pega a perda de faturamento, também não tem correlação. Lógico que é possível explicar. Sempre é possível explicar a diferença, e as empresas acabam explicando de algum jeito. Mas é difícil você encontrar bons números quando você vê perdas, por exemplo, né? Outro é tratamento de esgoto. Existe também, toda vez a gente encontra problema em indicador de tratamento de esgoto. Às vezes é indicador de 110%, muito comum. Outras empresas criticam porque você não pode tratar mais de 80% da água, porque o setor estima que 80% da água que chega numa residência vira esgoto, então não dá para tratar mais do que 80%, a outra empresa declara 100%. Então, quer dizer, existe um problema também entre os operadores. Entre os operadores não há homogeneidade na hora de fornecer o número. Mesmo entre as estaduais, mesmo entre as municipais, mesmo entre as privadas, há critérios diferentes. Um coloca a água que vai para a favela como perda social, o outro inclui a água de serviço, um põe só a limpeza da estação de tratamento, a água que vai para bombeiro, a água não sei o quê, o outro coloca uma perda que vai para uma área irregular, joga lá na perda de serviço. Então, quando a gente mergulha nesses números, as perdas ficam flutuando. Entendeu? Então, e a gente não tem como ligar para cada empresa operadora do Brasil, para cada cidade, e perguntar que critério ele usou. A gente pega o número e põe lá. Depois dá uma confusão danada, os jornalistas ligam para a empresa e procuram saber por que aquele número, porque realmente é complexo, é complexo. A gente já teve situações em que uma determinada cidade ou um grupo de cidades caiu 10 pontos percentuais, 15 pontos percentuais, em função de uma mudança de metodologia que a empresa operadora fez. Aí a gente liga para o Ministério do Desenvolvimento Regional, pergunta por que houve uma diferença tão grande de um ano para outro, houve uma mudança de critério na hora de dar o número e fica por aí. Então, nós, como Trata, não temos como influir no número, nós temos que usar o número. O máximo que a gente faz é perguntar se não houve um erro na hora de reportar. Mas uma vez que o Ministério confirma o número, a gente vai usar aquele número. Então, é um exemplo, entendeu, Maurício, de dificuldades que a gente ainda tem. Se a gente for ainda para a qualidade do saneamento, tudo isso a gente está falando da quantidade. Quantas pessoas têm água, quantas pessoas têm esgoto, quanto se perde de água. Quando a gente vai para indicadores de qualidade, de gestão, de operação, é pior ainda. Então, quando a gente vai para quantidade de intermitência, quantas horas de conserto de vazamentos,
tempo de correção de extravasamento, quantas vezes extravasou esgoto. Aí, a maior parte das cidades nem informa para o SNIS. A gente já tentou fazer estudos de qualidade do saneamento, a gente não conseguiu. Então, a gente vê que as empresas preenchem muito bem a parte de quantitativa, mas muito pouco os indicadores de qualidade. Então, é um outro lado do SNIS, pouco explorado, que as empresas ainda não olham com o cuidado que elas olham esses indicadores que a gente usa normalmente no ranking. Então, é um outro esforço que tem que ser feito no preenchimento desses indicadores que te dão uma visão melhor de como é que está a gestão, o dia a dia da operação do saneamento. Então, acho que isso é um outro ganho que o SNIS precisa passar ainda. Acho que... Desculpa, Sebastião. Não, só, o Edson tocou num ponto muito interessante, que é a questão das áreas favelizadas. A gente vê que essa é uma realidade em grande parte das capitais e grandes cidades brasileiras, e eu acho que eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Como é que é feito o cômputo dos indicadores dessas áreas nas informações do SNIS, como considera isso nos seus rankings? Como eu te disse, Felipe, a gente tem que usar o número que está lá, né? Depois, se a favela está dentro ou está fora daquele número, a gente nunca tem como saber. A gente sabe que tem muita empresa operadora que não coloca essas pessoas dentro dos seus indicadores, porque elas não têm como, essas áreas não estão sob controle do contrato que ela opera. Então, uma vez que ela não tem poder sobre aquela área, esse número está fora do indicador. Então, às vezes, 99 pode não ser 99, pode ser 98, 97. Então, a gente nós não temos essa... É importante que todo mundo que está vendo saiba que nós não temos como saber o que acontece dentro da cidade, os números são fechados da cidade. Então, por bairro, porque às vezes o pessoal pergunta para o Trata Brasil, mas eu queria saber o bairro. Não tem, só a empresa operadora tem, a gente não tem. Assim como, quanto disse área rural, está dentro ou está fora? A favela está dentro ou está fora? A área invadida está dentro ou está fora? Não há uma resposta única. O que a gente vê é que muita empresa operadora alega assim, eu não tenho poder de entrar nessa área, não está no meu contrato de operação, então ela não está na estatística, entendeu? Por isso que às vezes o censo não bate com os números do SNIS, não só porque o censo é pergunta ao morador, e o morador muitas vezes não sabe o que está acontecendo ali em termos de saneamento, mas mesmo na quantidade de pessoas, às vezes o número é diferente, porque o critério é outro. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, para afinar essas coisas. Eu espero que o Acertar consiga, aos poucos, ir ajustando, justamente para essas dúvidas ficarem mais claras para a gente, viu, Felipe? Porque hoje a resposta é essa, e é verdade, às vezes a empresa operadora não pode entrar naquela área, é a área que está sobre alguma questão judicial, nem que ela quiser entrar com água e esgoto lá, ela não pode. Agora, a questão é, isso tem que estar dentro do número ou não tem? Independente de estar dentro do contrato ou não. Isso não está claro ainda, pelo menos para nós, né? Pode ser que para o Ministério isso é claro, mas para nós ainda não é. Eu queria fazer duas perguntas, Sebastião, até como follow-up do que o Edson falou. A primeira é a seguinte, Edson. Eu acho que é extremamente importante a gente aproveitar esse momento de mudança do marco legal para desenvolver cláusulas padrão que devem constar dos contratos de saneamento. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui, que eu até queria já lhe fazer um convite para a gente tentar fazer uma iniciativa nesse sentido, que é criar uma cláusula padrão a ser inserida em todos os contratos de saneamento, como sugestão, para ser inserida em todos os contratos de saneamento daqui em diante, com o modo de provimento dessas informações, né, para que essas informações sejam enviadas, evidentemente, por SNIS, mas também, né, para que elas sejam publicadas e que vocês aí, as entidades da sociedade que tenham interesse em compilar essas informações, como vocês fazem, analisar, etc., tenham mais facilidade. Acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Já existe uma iniciativa da ABICOM para melhorar a qualidade dos contratos, né? Foi feito um trabalho pela ABICOM recentemente, que foi apresentado até ao BNDES e ao Ministério da Economia, para melhorar a qualidade dos contratos. Acho que a gente podia tentar incluir nesse trabalho, ou fazer um trabalho
adicional, né, para tentar uniformizar o modo como são providas essas informações. Então, isso é uma sugestão. Agora, a pergunta que eu queria lhe fazer é sobre... e aí eu estou aqui, na verdade, fazendo uma pergunta que o público nos fez aqui pelo chat, né? A pergunta é a seguinte: o Trata Brasil, ele pretende fazer um ranking na área de resíduos sólidos e de águas pluviais, uma vez que o SNIS já está caminhando nessa direção, né? já está começando a reunir informações também sobre isso. Existe alguma intenção do Trata Brasil de falar também, de trazer dados, de divulgar dados, analisar dados sobre resíduos sólidos e águas pluviais? Muita gente pergunta isso para nós. Hoje, desde que o Trata Brasil nasceu, ele nasceu com o foco da água e do esgoto, né? A gente não tem até hoje nenhuma estratégia de entrar na questão de resíduos e drenagem, porque existem outras entidades que fazem isso há muitos anos e podem aí ser fonte de informação. Então, hoje, a gente sempre leva isso para o Conselho do Trata Brasil e a orientação é a gente permanecer no foco que a gente tem, que é de água e esgoto. Então, hoje não existe ainda essa intenção, pode ser que venha a ter no curto prazo aí, mas por enquanto não. Isso por quê? Porque o que acontece é que quando a gente entra num determinado assunto, a gente, por essa exposição grande que o Trata Brasil tem, a gente tem que conhecer muito do assunto, porque a imprensa e os formadores de opinião vêm na mesma hora perguntar para a gente. Quando a gente começou, a gente não falava de perda, por exemplo, não era uma coisa que a gente explicitasse. E aí vieram atrás, mas e perda? Perda é um problema gigantesco dentro do setor de saneamento e vocês quase que não falam. Então, por que vocês não falam de perda? Aí a gente foi para dentro do conselho, aprovou o tema, e aí a gente mergulhou nisso, contratou especialistas para fazer estudos. Então, quando o Trata entra no assunto, ele tem que entrar mesmo com muita força, com muita expertise, com consultoria pesada em cima para fazer estudos que possam realmente refletir a realidade. Então, isso impacta em equipe, em gente, em custo. Então, não é algo que você faz assim e começa a fazer. Então, as empresas que apoiam o Trata, quem põe recurso no Trata, tem que estar a favor, porque isso demanda dinheiro, e a gente ainda não por decisões internas, a gente acabou não... Mas tem grandes entidades aí que podem ajudar a pessoa que tem necessidade de informação sobre resíduo sólido. Se quiser, pode encaminhar e-mail para o Trata Brasil, a gente direciona para as entidades que a gente conhece, que lidam com resíduo e que podem ajudar. Então, a nossa ideia também não é abarcar tudo, porque tem gente fazendo isso, fazendo bem, então a ideia é dividir um pouco para a gente não perder o foco também, porque é muito problema para a gente poder abraçar de uma vez só. Edson, voltando a esse tema importante das informações, inclusive pegando parte dos comentários que têm chegado aqui dos participantes, e uma experiência que eu tive até pessoalmente no setor da energia elétrica também, é que a qualidade da informação. A informação sempre se gera na fonte, tá? É no operador, é na prefeitura e tal. E a qualidade da informação, ela precisa de um grau de consciência de que ela é útil. Mas com isso não basta para ter uma boa qualidade da informação. Muitas vezes você precisa da obrigatoriedade da informação, tá? De um sistema até regulatório de punição ou premiação pela qualidade da informação. O regulador inglês tem avançado muito nessa questão de premiar a qualidade da informação. Tá? Então, informação sem obrigatoriedade ou informação até que ela não é utilizada, e dói no calo de quem fornece a informação, muitas vezes não se tem um incentivo suficiente para adequar essa informação. Aquilo que você fala, olha, quando o ranking começou a ser publicado e a informação se tornou pública, muitos foram a revisitar seus dados. Tá? Porque o incentivo a verificar aquela informação não é tal quando ela não é publicada, quando ela não é utilizada, quando ela não transcende de um mero preenchimento de uma tabela. Então, nesse sentido,
Eu falava que no setor de energia elétrica, a ANEEL, por exemplo, ela faz sua regulação a partir de uma base de informação de todos os operadores. E no setor de energia elétrica, eu tenho acompanhado isso, como tem ido melhorando essa qualidade da informação. Por quê? Porque cada um dos operadores começou a sentir na veia as consequências que teria uma informação inadequada. Tá? Porque essa informação é utilizada para regular o setor, para você comparar entre os operadores e determinar até padrões de eficiência. Okay? Então, ali, as empresas começaram as empresas tanto públicas quanto privadas, da operação do setor de energia, começaram a se preocupar por essa qualidade de informação. Não será que no setor do saneamento se avançou muito nos NIS? Eu acho que se ter uma base de informação ainda que com pontos a ser aprimorados, mas ao menos se tem uma base. Há que avançar muito, mas não será que é necessário complementar com algum mecanismo de obrigatoriedade ou de uso para que essa informação comece a chegar de uma forma mais adequada, que seja até um quesito dos reguladores, regulam cada prestação do serviço, auditar essas informações e premiar, não? Criar, digamos, mecanismos adicionais para incentivar a boa qualidade da informação? Eu acho que sim. O SNIS é voluntário, né? Só para todo mundo saber. Ele é voluntário. As empresas mandam as suas informações e a informação ela passa para a base de dados depois de uma análise técnica do grupo do SNIS dentro do Ministério. Ou seja, esse grupo faz uma checagem de inconsistências nos números do SNIS, mas a partir do momento que ele respeita a metodologia que foi criado, ele é considerado aceito lá. Um exemplo, esse ano a gente se surpreendeu com algumas cidades do Rio de Janeiro que vieram com perdas muito baixas, 0, alguma coisa. Aí a gente perguntou para o Ministério, e o Ministério confirmou, não, os números que a SEDAI deu estão certos, porque são cidades que exportam água pela metodologia, ela considera essa água que foi para outra cidade, e ao dividir pela população, a perda fica muito baixa. Então, assim, do ponto de vista matemático, ou do critério técnico que foi estabelecido para aquele indicador, está correto. Agora, como é que explica uma perda de 0, alguma coisa para uma cidade que perdia 40%? Então, essas coisas que ainda falta uma engrenagem, quer dizer, nós fomos checar se estava certo, eu disse, não, está certo. Então, quer dizer, a SEDAI não cometeu nenhum erro, ela fez do jeito que o Ministério colocou. É uma cidade que produz muita água, exporta água, a hora que divide, talvez não seja a melhor forma para aquela cidade. Teria que ser feito um novo cálculo, mas isso não é nossa responsabilidade. O que a gente pode é perguntar para que eles tenham esse poder, e eles disseram, não, está certo, o que a empresa informou é isso mesmo. Então, não há o que contestar. Agora, como explicar? É mais complicado. Então, se vai ser ou passar a ser obrigatório ou não, eu não sei se vai melhorar a qualidade do dado. Eu acho que quem pode melhorar a qualidade do dado é a regulação. Porque é a regulação que tem que usar o dado para fazer cálculo de tarifa, para fazer indicador de desempenho, ver a eficiência e se o contrato está sendo cumprido. Eu acho que a regulação está mais perto da operação do que o Ministério que está lá, que pode colocar uma certa obrigatoriedade, mas se ele não checar o número, como é que ele vai dizer se aquele número está certo ou não? Quem tem mais possibilidade é a regulação. Agora, tem que ter uma reguladora boa, com um corpo técnico forte, independente politicamente, independente financeiramente, juridicamente, para poder ter força de chegar na empresa operadora, olhar os números e poder fazer uma auditoria naqueles números para que a empresa melhore. Então, a regulação, eu tenho dito bastante que a partir do novo marco regulatório, a regulação vai ser decisiva para os próximos passos, porque
ela vai ter que cuidar de tudo que ela já cuidava e ainda ter esse cuidado com tudo que é informado, para não correr o risco de regular em cima de uma base errada, entendeu? Então, eu acho que sim, Sebastião, só que eu acho que esse poder vai recair sobre as agências reguladoras, entendeu? E nesse caso, as agências reguladoras também precisam ter uma padronização em quanto à coleta das informações, para que a informação que vem de cada operação depois possa ser integrada a nível nacional. Isso eu acho que é um pouco do papel da ANA, né? Que com esse novo marco regulatório, uma das ideias é que a ANA seja essa visão guarda-chuva, né, que possa editar essas diretrizes que façam com que as agências todas trabalhem mais ou menos em sintonia, quer dizer, analisem da mesma forma, porque, como você falou, hoje a gente não sabe como é que isso é feito, tem agências muito pequenininhas, locais, você tem agências gigantes como a Arcesp aqui de São Paulo, com corpo técnico fortíssimo, tal, que consegue brigar com uma empresa operadora do tamanho da Sabesp, quer dizer, uma agência reguladora forte, né, com peso para poder debater. Isso, às vezes, não acontece numa agência reguladora pequenininha, municipal, do interior do Brasil, que não tem essa força ainda para poder exercer pressão sobre a empresa operadora, porque ela faz quase parte da empresa ou da prefeitura. É isso que a gente precisa melhorar na regulação, para que ela realmente tenha... O regulador tem que ter o seu papel de isenção para poder pegar o melhor dado possível, pressionar a empresa, no sentido bom, não estou falando criar problema para a empresa, porque a agência reguladora também não está lá para sufocar a empresa operadora, ela está lá para fazer o papel dela, que é de fazer as políticas e olhar o contrato, olhar a qualidade do serviço, olhar a tarifa, ver se o que a empresa está pedindo de reajuste tem sentido com o contrato, com equilíbrio do contrato, quer dizer, ela tem um papel por si importante de fazer, mas ela tem que ter força para fazer. E isso é o que quando a gente conversa nos bastidores com o pessoal de regulação, o receio é sempre esse, que força que o regulador vai ter frente a uma companhia, que muitas vezes é 5, 10 vezes maior que ela, mas o papel dela é um papel super importante, até para proteger a própria empresa operadora, isso que às vezes o operador não se apercebe, que a agência reguladora existe para proteger o cidadão, mas também para proteger a empresa operadora, que precisa de reajuste sim, e isso é impopular, o prefeito não gosta, porque vai aumentar a tarifa, a população se revolta contra o prefeito, mas então a agência reguladora, ela é muito importante, porque ela é esse meio de campo que protege o cidadão do mau serviço, mas que também protege a empresa operadora que precisa sobreviver. Então, esse papel precisa ser compreendido, né? E a agência reguladora precisa ser valorizada, porque ela tem um papel decisivo e muitas vezes ela é vista como um problema dentro do setor de saneamento, quando ela na verdade, como o Sebastião disse, ela é um grande mecanismo aí de poder checagem dos números de melhoria de serviço. Então, a gente precisa olhar a regulação com um olhar melhor. Até aqui, digamos, tentando dar fechamento, esta primeira parte da discussão que hemos feito do debate, que tem a ver com as informações. Aqui ainda não conseguimos entrar no tema da Vocês perguntam muito, pô, eu respondo. Mas eu acho que uma visão importante que você trouxe é de que informação é necessária, tanto para a definição de política pública, tanto para a regulação, quanto para o exercício da regulação, quanto para atrair o capital privado. Que o capital privado precisa de informações também para fazer a avaliação de seus negócios e tal. Então, a informação é fundamental, entendemos, para avançar na questão da universalização. Pelo que você nos tem falado, provavelmente precisamos levar essa questão da qualidade da informação e da obrigatoriedade da informação nas agências reguladoras, porque elas serão as que estão mais próximas. Porque aí temos o primeiro desafio. Nem toda prestação tem agência reguladora, nem todo poder concedente tem delegado a função da regulação. Acho que menos de 40% dos municípios hoje têm delegado a regulação. Então, temos a primeira carência.
A segunda é que haverá necessidade de homogeneizar, de ter um trabalho de padronizar e homogeneizar os critérios dessa coleta de informação para que depois ela possa ser utilizada na comparação entre os distintos prestadores, ela possa ser utilizada para desenhar a política pública. Tá? E ali teremos que passar por esses mecanismos de delegar a regulação, de padronizar as informações e de ter uma obrigação nesse fornecimento das informações. Eu acho que assim a gente consegue avançar um pouco mais na questão de se ter uma base de informação confiável. Agora, passando um pouco na questão da própria universalização, a partir das informações que se tem, no seu entendimento, qual é o panorama da universalização do serviço? Se tem atendido as metas ou não se tem atendido as metas estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico, no Plano SAB, e, em tua visão, quais são os principais entraves, se é que não se têm atendido essas metas? Não, então a gente acompanha esses grandes números já desde que o Trata Brasil existe, quer dizer, 13 anos que a gente olha isso e há 10, 11 anos a gente tem o ranking. Então a gente tem um olhar sobre o Brasil, um olhar sobre as 100 maiores cidades. Por que 100 maiores cidades? Porque 40% da população vive em 100 cidades. Importante dizer isso, né? O Brasil é enorme, 5.570 municípios, quase, só que se a gente pegar, mais de 4.500 municípios são abaixo de 50 mil. A gente tem 840 cidades acima de 50 mil habitantes. Então, você vê que aí moram 70% da população. 70% mora em 840 cidades. 30% mora em 4.700. E nas 100 maiores é 40% da população. Então, a gente tem um olhar sobre esses grandes municípios, porque é onde a gente entendia na época que a gente veria os maiores avanços, apesar de saber também que eles têm os maiores desafios, porque são cidades grandes, enfim, capitais, áreas metropolitanas que são complexas. Então, o que a gente tem visto desde que o Trata Brasil nasceu, que o avanço vem acontecendo, mas numa velocidade baixa. Então, você vê, a gente tinha, um exemplo, a gente tinha 48%, 46% de população com coleta de esgoto, hoje nós temos 52%. Quer dizer, nós aumentamos o quê? Meio ponto percentual ao ano. Como o Brasil, estou dizendo, né? Depois a gente faz o recorte regional, porque aí muda tudo. Mas como país, a gente tem avançado pouco. Na água, nós estamos exatamente no mesmo lugar. 83%, 83%. A gente está no mesmo lugar, em percentual. Lógico que as cidades cresceram, o país cresceu, a gente está levando mais água para o crescimento vegetativo, mas a gente não consegue baixar o déficit. A gente não consegue diminuir o número de brasileiros no total que não tem água, porque a gente está conseguindo levar para o crescimento das cidades, né? No esgoto, então, a gente tem aí nessa faixa de 50%, 52% de população com coleta de esgoto, e o tratamento também avança muito pouco. Hoje, 46% do esgoto só é tratado, esgoto total, né? É tratado. Então, a gente tem uma água, um indicador de água que evoluiu muito, depois estagnou, a gente tem depois vem a coleta, aumentando devagarzinho, e em terceiro lugar vem, e lá na zona do rebaixamento, a perda, que essa piorou. Então, a gente tem, três níveis, né? A água que começou e sempre é prioritário para qualquer cidade, qualquer prefeito, qualquer governador, leva a água, que a água, sem água não dá para fazer nada. O esgoto, a coleta veio depois e o tratamento veio depois. Então, hoje a gente tem cidades que estão muito bem nos três, tem cidades que estão bem na água, mal na coleta e no tratamento, tem lugar que tem coleta muito avançada e não tem tratamento nenhum, e tem lugar que não tem nada. E nas perdas, nós temos as situações mais esdrúxulas que a gente pode ter. Municípios que estão muito bem em água, coleta e tratamento e perdem 45% da água. Então, você vê que ainda falta um investimento, que às vezes parece que, não, já fiz tudo. Não, e você olha a perda, o cara perde 50% da água. Como fez tudo? Tem que investir e tal. Então, o cenário brasileiro, ele tem melhorado, isso é inegável, os investimentos
que saíram da faixa de 3, 4 bilhões, pularam para 12, 13, também estão aí nesses 12, 13, também a gente não conseguiu dar saltos maiores do que isso. Então, a gente tem avançado de forma lenta no Brasil. Agora, quando a gente olha regionalmente, o que a gente vê? Que de 13 bilhões, São Paulo representou 4. Então, a gente já vai para 9. Quando a gente tira o Rio, Pernambuco, Paraná e Minas, a gente vai para 7. Então, na verdade, o Brasil não investiu 13, o Brasil investiu 7 na maior parte dos estados. Então, esse recorte mostra que a gente tem ainda uma concentração muito grande de investimento em poucos lugares. E a gente tem pouco investimento em muitos lugares. A gente tem 10 estados da federação que juntos investiram menos que Campinas. Pra vocês terem uma ideia, é só olhar o SNIS. Então, você vê Campinas, a cidade grande aqui do ladinho de São Paulo, investiu mais sozinha do que 10 estados da federação. Então, esse tipo de olhar regional explica muito do que está acontecendo. A gente tem caminhado forte em alguns lugares e não tem caminhado nada em outros. O ranking mostra isso também. Se a gente pegar as 20 piores cidades do ranking, dessas 20, 18, 17 estão lá desde o primeiro ranking, há 11 anos. Então, você vê que o avanço tem sido, quando a gente olha o Brasil, fala, melhorou 1 ponto percentual. Na verdade, quem melhorou 1 ponto percentual foi um grupo pequeno de cidades, onde o investimento continua muito forte, e aquelas outras, na verdade, não melhoraram quase nada, né? Então, isso também a gente tem que olhar, esse lado regional. Se a gente olhar a região norte, tirando o Tocantins, não aconteceu nada na região norte em 13 anos. Muito pouco, pouquíssimo avanço na região norte. Então, quer dizer, como é que a gente faz para a região norte dar um salto? O Nordeste teve avanços interessantes, teve o Pernambuco, teve o caso do Ceará, uma empresa, a KGS melhorou, a PPP do Grande Recife, a Bahia, um esforço para melhorar na Bahia. Então, no Nordeste você tem coisas acontecendo. Você vai para o Sul, pouco avanço em Santa Catarina, pouco avanço no Rio Grande do Sul. Então, você veja, são estados já bem desenvolvidos, mas quando você olha os números, você vê pouco avanço. No esgoto, eu estou falando, né? No esgotamento sanitário. Então, assim, a gente tem, como país, melhorado, é importante dizer pouco, mas tem melhorado, mas quando a gente olha regionalmente, você vê lugares a 300 por hora e tem lugar a 0 por hora. Então, esse olhar nós temos que ter também, porque senão a média é aquela história que a gente fala, a média é uma coisa enganosa, né? Eu comi 2 pãezinhos, você não comeu nenhum, na média nós comemos um cada um, né? Eu estou satisfeito, você está morrendo de fome. Mas na média a gente comeu um cada um. Então a média é perigosa para olhar o saneamento como país, né? A gente tem que olhar regionalmente. Então, assim, o que a gente tem visto de entraves? Tem tido pouco investimento, mas esse modelo, esse modelo do jeito que ele é, com a fragilidade econômica que os municípios e os estados estão hoje, a gente não vê quase recurso, e não só a gestão, que tem muito problema de gestão dentro do saneamento, muita dificuldade de avanço, muita empresa tecnicamente frágil, ainda economicamente pior ainda. Então, a gente precisa mudar esse modelo, e o marco regulatório acho que veio nessa esteira. Como é que a gente muda o modelo do saneamento no Brasil para a gente tentar alguma coisa diferente? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sair do mesmo lugar se a gente não fizer nada diferente? Então, isso é um pouco a discussão, né? Então, o cenário do Brasil, ele tem avançado, mas muito concentrado onde já é bom. E avançado pouco onde é ruim. Então, uma vez eu escrevi um artigo que era isso. Nós estamos separando o Brasil em vários Brasis no saneamento. Um Brasil que está caminhando para padrão internacional, de primeiro mundo, e um Brasil lá parado mais para a África do que para a Europa. Então, como nós falamos de universalização, significa todos. Mesmo que o Plansab não fale em 100% para os indicadores, a gente sabe que não, mas mesmo para chegar nos números do Plansab, nós vamos ter que entrar no semiárido, a gente vai ter que entrar na Amazônia,
A gente vai ter que entrar nesses cantões do Brasil, nas favelas, nas áreas irregulares, porque senão a gente não vai chegar perto nunca. Então, resolver as áreas urbanas consolidadas, a gente já não está conseguindo. Como é que a gente pensa em área rural? Como é que a gente pensa no semiárido brasileiro, no Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas? Como é que a gente... São brasileiros também, a gente precisa pensar neles, né? E não só quem mora na cidade grande. Universalizar significa levar para todo mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar também regional. E é nesse olhar regional, realmente, que você falou, tem regiões como o Norte até o Nordeste, onde estão os maiores déficits, e além de olhar regionalmente, se um olha por extrato de renda, o maior déficit da cobertura, os menores índices de cobertura em esgotamento sanitário está na população de baixa renda, de quem tem até 2 salários. Ali se concentra a parte de déficit. Então, temos o desafio de levar os recursos aonde nunca foram, onde se tem avançado, e são áreas onde provavelmente a capacidade de pagamento para esse serviço seja menor, porque hoje o serviço está faltando nos estratos sociais de menor renda. E, em sua visão, quais têm sido os entraves, as causas de por que não se tem avançado nessas regiões que han ficado para trás e se tem avançado em outras? Quais são os distintos contextos que têm favorecido avançar nas grandes cidades, naquelas que já tinham uma qualidade de serviço, um nível de cobertura bom, e não se tem avançado nas outras que continuaram tendo uma cobertura precária? Logicamente que a prioridade as empresas vão atacando por partes, né, a cidade, né? Começa no centro, começa nas áreas mais adensadas, nos centros, nas áreas mais reguladas, onde não tem problema nenhum do ponto de vista ambiental ou de invasões ou de áreas irregulares. Essa população vai ficando para depois. Onde a empresa, as áreas mais distantes, onde você tem algum problema do ponto de vista, pelo olhar da empresa operadora, tende a ficar para mais tarde. Ela vai avançando nas áreas onde ela pode, ela tem o contrato, ela tem obrigação de entrar naquela área, faz parte do contrato, onde o prefeito também pressiona. A gente sabe que tem tudo isso. Então, ela vai avançando nessas áreas mais consolidadas, áreas onde ela não tem nenhum empecilho do ponto de vista legal, jurídico e tal. Quando a gente vai para as áreas mais distantes, você começa a ter outros problemas de área invadida, você tem um problema de favela, você tem um problema de as casas mais espaçadas, você não tem aglomerado para justificar uma rede que pegue poucas casas, enfim, você vai encontrando problemas. E aí começa a lentidão, cai abruptamente. Seja por conta dessas questões legais, é muito comum, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fez um estudo, só no entorno da área metropolitana de São Paulo eram 2.000 áreas irregulares. Áreas irregulares, não estou nem falando de favela, áreas invadidas. Então, você vê como é muita coisa. E essas pessoas não têm a posse do terreno, elas têm que morar ali porque não conseguiram outro lugar para morar. A Sabesp, no caso, nem conseguia levar água para esses lugares porque havia um impedimento jurídico, claro, até de órgãos ambientais, Ministério Público. Então, a empresa aí, ela para. Ela fala, não, ali eu não posso. E fica. E os anos vão passando. E aquilo vai aumentando, porque havia uma justificativa, quando eu comecei a militar nessa área do saneamento, que era assim, não pode. E aquela área não, lá não pode, porque é área invadida, não pode e tal. Mas o cara tinha tudo lá. O cara tem energia, tem internet, às vezes o cara tinha até ônibus na porta. E a água e o esgoto não podia, porque era considerado uma infraestrutura que incentivava uma maior migração de pessoas para aquela área. Então, assim, não pode. Então, você fala que a empresa operadora, ela fala, não, eu gostaria de levar lá, mas eu não posso. Então, fica nessa, não pode e fica. Então, o que a gente percebe é que essas áreas que são mais problemáticas tendem a ficar para um dia. Entendeu, Sebastião?
a não ser que tenha uma pressão. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, a Defensoria Pública conseguiu vários mandatos judiciais obrigando a Sabesp a entrar naquela área. E ela vai, ela cumpre a ordem, ela leva a água, se for o esgoto, ela leva o esgoto. A gente não tem tido problema com a empresa operadora, mas ela precisa de uma autorização para entrar naquela área. Enquanto não tiver, fica ali. Entendeu? Então, tem sido um trabalho das defensorias públicas que recebem essas demandas das comunidades e vai lá e vai brigar por aquilo. Isso no Brasil inteiro tem sido assim. Então, o que a gente vê é que essas áreas, elas acabam sendo deixadas por último, elas acabam não sendo prioridade, e esse é um reflexo que a pandemia pode mudar. Porque no momento desse de pandemia, que a pessoa precisa de água para lavar a mão, para se higienizar, e daí que é a área judicializada? Vai deixar a pessoa morrer lá? Porque tem uma judicialização? Aí não, aí todo mundo tem que correr de qualquer jeito para levar água lá, dá um jeito. Estica a mangueira, faz tubulação provisória, dá um jeito de levar água lá, porque se a pessoa morrer lá, ferrou. Então é isso que nós estamos dizendo. Pô, agora nós estamos vendo que o cidadão tem que ser colocado em primeiro lugar. Se ele não podia morar lá, foi um problema do município de não ter deixado a pessoa ir lá. Lógico, o ideal é que ela não estivesse lá, porque são áreas muitas vezes perigosas, são áreas muitas vezes onde você tem problema de escorregamento de morro, você tem problema de segurança pública. Lógico, o ideal é não ter, não estamos aqui incentivando a pessoa a morar nesses lugares, não é nada disso, mas se a pessoa já está lá, a gente visitou comunidades aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, pessoas que moram há 50 anos no mesmo lugar, e ainda está nesse debate se vai levar o saneamento ou não vai. Não faz nenhum sentido isso aí. Está mais do que claro que aquela pessoa não vai sair de lá, o poder público não vai tirar ela de lá. Então, regulariza, faz algum procedimento para que o serviço chegue, porque a pessoa pega a água, se ela não tem água oficial, ela rouba a água, ou ela tem poço, ou ela capta de um riacho, alguma água ela tem, e o esgoto ela se livra. Então, ela joga a céu aberto, joga na fossa, joga no rio, joga no manancial, ela se vira do esgoto. E aí, é o perde-perde. A empresa não recebe pela água, que a pessoa está usando, furtou da rede. Agora mesmo a gente está fazendo discutindo com alguns líderes comunitários da região norte de São Paulo, que moram em áreas que não têm água ainda, a gente perguntou para eles, e a água? A água é toda roubada da Sabesp. Quer dizer, isso é aberto, não é que é algo escondido. Sabesp sabe, o morador sabe, o prefeito sabe, todo mundo sabe que aquela comunidade vive de água roubada da Sabesp. Mas assim, deixa lá, porque antes ter água do que não ter. Então, a gente precisa pensar seriamente essas áreas. Seriamente, porque hoje elas são deixadas de lado. Quando o prefeito se interessa, quando há uma pressão, a coisa se resolve, mas quando isso não é prioritário, a tendência é que isso fique para um dia, entendeu, Sebastião? Vai atacando onde é nosso contrato, vai atacando onde não tem problema, e aí essas áreas aí a gente vê, conforme der, a gente vai vendo. Entendeu? Porque a empresa operadora também não tem muito o que fazer. Ela fala assim, pô, eu não posso entrar, o prefeito não me dá autorização, o Ministério Público me impede, o órgão ambiental não deixa, e ela vai tocar a vida dela. Então, aí você fala, culpa de quem? Entendeu? A culpa é de todos, pô. Se o ser humano fosse colocado em primeiro lugar, se achava um jeito. Agora, quando você coloca o sistema em primeiro lugar, aí o cidadão fica por último. Nessas áreas é muito isso. Okay. E nas outras áreas que não se tem avançado tanto quanto o tratamento, por exemplo, do esgoto, você entende que é falta de recursos financeiros, é falta de viabilidade econômica, é falta de segurança jurídica ou é falta de projetos de engenharia bom e falta de gestão para colocar os recursos? Qual é o motivo que você entende pelo qual se tem avançado tão pouco no tratamento, ainda tendo a
coleta? Bom, antes do PAC, eu particularmente, eu sempre achava que era um problema de recurso. A gente não tinha lei, aí a gente passou a ter a lei. Bom, então, aí o saneamento andando de lado, quer dizer, não era problema, não era só a lei. Ah, mas não tem dinheiro. Aí veio o PAC, jogou lá 80 bilhões entre o PAC 1 e 2, e nós começamos a olhar as obras lá no Trata Brasil. A gente chegou a olhar mais de 200 obras, 20 bilhões de reais só em obras de água e esgoto. E aí a gente viu o que acontecia. A maioria não conseguia andar. Então, havia problemas desde qualidade de projeto, muitos projetos voltaram para trás porque não tinham qualidade, ou eram projetos antigos que precisavam ser refeitos. Quando o agente financeiro ia olhar, mandava o engenheiro lá, via que tinha problemas, tinha que refazer. Muitos problemas de licença ambiental que não saíam, não eram prioridades, porque normalmente estava na mão do Estado, a licença ambiental, e aí não saía no prazo. Muitos problemas de licitação, muitas licitações davam vazias, porque as empresas não tinham interesse naquela obra. Então, a gente elencava, porque nós mandávamos correspondência para todos os tomadores do recurso, perguntando por que aquela obra não avançava na velocidade esperada, porque nas primeiras classificações do PAC, você tinha obra em andamento, atrasada, paralisada, pronta. Então, você tinha várias denominações que depois o governo federal foi cortando, e a gente foi sumindo essas determinações aí não sei porque, se a gente gerava muito problema para eles acabaram juntando, a obra atrasada sumiu, virou em andamento, mas, enfim, a gente viu ali que tinha dinheiro, o projeto tinha sido aprovado, o recurso estava contingenciado para aquela obra, e a obra não continuava não andando. Então, a gente tem um problema de gestão gravíssimo. Entendeu? Quer dizer, entre ter dinheiro e o dinheiro sair na ponta, tem um loop não só de problemas dentro do sistema de saneamento, mas mesmo em Brasília, no sistema de aprovação de projeto. A gente fez uma força-tarefa na época, o Trata Brasil, a ESB e a ABS, e a gente fazia reuniões no Ministério das Cidades, mostrando os loopings que tinham para o projeto ser aprovado. Tinha projeto que demorava 2 anos e meio. Entre a data que a empresa apresentava e ele conseguia a aprovação final, eram 2 anos e meio de tramitação dentro de Brasília. Então, a gente tinha problemas tanto burocráticos, como a gente tinha problemas na ponta na hora de transformar aquele recurso em obra. Então, não é simples, não é só dinheiro. Se a gente falar assim, o saneamento não tem dinheiro, a gente viu que não é só isso. Né? Então, nós temos outros problemas. Então, nós temos um problema do lado de cá, que é do lado dentro do setor de saneamento, e nós temos um problema no sistema que analisa projeto, que aprova projeto nos agentes financeiros. A gente viu que tem... E por quê? Também uma outra coisa que a gente viu, muito medo dos engenheiros que aprovavam os projetos lá em Brasília, de aprovar projeto e ser pego a Lava Jato estava estourando, todo mundo com medo de qualquer coisa, então que se criavam muitos procedimentos para autoproteção dos técnicos em Brasília, e os caras criavam, mas e isso? Mas é branco ou é branco gelo? É gelo amarelado ou amarelado azulado? Quer dizer, medo de aprovar o projeto e ser pego em algum problema, que o cara respondia no CPF dele. Então, muitas coisas ficavam lá, e isso mesmo a gente conversando com a Caixa, com o BNDES, informando, a gente via que essa falta de proteção jurídica que o técnico dentro do governo tem, também atrapalhava muito. Inclusive, a gente tentou até aprovar projetos de lei que dessem proteção jurídica para o técnico que aprovava. Isso não era só no saneamento, era para aeroporto, era para porto, para rodovia. Qualquer projeto grande, quando caía na mão do técnico em Brasília, ele ficava morrendo de medo de não perceber alguma coisa ali e ser imputado depois. Né? Então, a gente tem problemas de várias coisas, a gente precisa melhorar várias coisas, mas eu não estou pregando causa aqui, não. Tem que caminhar, só estou dizendo que não é tão simples
como eu mesmo pensava. Eu achava assim, pô, bota dinheiro que o setor vai. Não vai. A gente tem empresas muito frágeis que precisam passar por uma remodelação total. A gente precisa privilegiar o funcionário, a área técnica, ser menos político nas empresas operadoras, parar de enfiar políticos dentro para dirigir empresas de saneamento. Aqui lá tem que ser gente que tenha capacidade técnica e administrativa, e é o que a gente viu, é que, principalmente nas estaduais, muito governador foi enfiando amigo, vereador, deputado, para poder aumentar a sua base de apoio eleitoral, e a empresa operadora lá, coitada, tentando sobreviver com decisões que não tinham nada a ver com a parte técnica, que é o fundamento de uma empresa operadora. Né? Então, a gente tem que, eu acho que essa exposição do saneamento também vai levar a uma melhoria nessas coisas. Edson, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma consideração, na verdade, queria te ouvir também. Assim, nessa época do PAC, eu também tinha essa visão de que se a gente colocasse dinheiro no saneamento, a gente tinha chance de que as coisas começassem a funcionar. Mas ali tinha uma facciosidade que eu acho que é importante a gente lembrar. Né? Se criou, né, inclusive por norma sublegal, uma exigência de que todo o dinheiro colocado no PAC para saneamento fosse dirigido para entes públicos na ponta. Né? Naquela época, a gente já estava com entes privados, né, atendendo em torno de 5% dos usuários dos serviços, e em vários desses casos, né, você tinha muito sucesso do ente privado em cumprir metas de universalização. Aquela facciosidade, ali eu sinceramente, eu acho que a gente pode discutir se o espaço do ente público, o espaço do ente privado, onde saneamento a gente tem que como a gente tem que lidar com as formas de prestação diferente do serviço, né, por meio de entes públicos ou por meio de ente privado, mas aquela regra criada no PAC, eu achava uma coisa assim, completamente sem sentido, né? Quer dizer, por que não o dinheiro do PAC não podia ir para entes privados? Você tinha que ter sempre o ente público na ponta. E junto a isso, eu acho que um comentário que você fez que eu acho muito oportuno, que é o comentário sobre o problema do clima de caça às bruxas que você tem hoje no setor de infraestrutura. Né? O pessoal tem... Eu vejo, por exemplo, discussões muito interessantes no Ministério da Economia, hoje em dia, né, sobre o problema do crescimento do país, como destravar o país, mas eu acho que pouca atenção está sendo dada para esse tema. Eu acho que no dia que a gente tiver, digamos assim, o avião próximo de decolar, né, o país de novo caminhando para um ciclo virtuoso, um dos empecilhos principais vai ser o apagão das canetas, né? Que não tem solução fácil, né? Particularmente num país em que os achados da Operação Lava Jato criou uma enorme desconfiança dos entes privados e públicos no setor de infraestrutura. Né? Eu queria me ouvir sobre isso, porque eu acho que a solução disso passa por não só uma proteção para os técnicos poderem errar, né, como você falou, e aí talvez a proteção seja mesmo por lei, né, para os bons técnicos poderem errar, porque a falibilidade é humana, né, mas também por um aumento, uma criação de limites aos órgãos de controle. Né. Eu acho que já é um consenso hoje que o TCU desborda todo dia das suas funções. E aí eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante, que a gente precisa discutir nos outros eventos dessa nossa sessão de eventos de saneamento. Eu não me assustaria se, ao trazer a ANA para o setor de saneamento, a gente não esteja sem se dar conta, né, porque eu acho que ninguém pensou nisso. Eu já alertei algumas pessoas, mas eu nem quis escrever sobre isso ainda. Se a gente não está trazendo o TCU para dentro do setor de saneamento, porque a gente tem vários problemas, tá? Realmente tinha problemas sérios na aprovação de projetos por conta da responsabilidade pessoal dos gestores, e isso está muito relacionado com o TCU, né? Com a
atitude expansiva do TCU, né, e aplicação de sanções desarrazoadas, né? Mas na hora que a gente coloca a ANA, eu tenho aqui um medo de que a gente está puxando o TCU para dentro do setor, mesmo não havendo recurso público, tá? Porque o TCU, a interpretação dele das próprias competências é extremamente expansiva, e eu não duvidaria que daqui a pouco a gente tenha os problemas que a gente já tem em outros setores de infraestrutura, na gestão, por exemplo, das concessionárias. Mas, enfim, isso é só uma nota. Eu queria te ouvir sobre essas questões. O que a gente viu, o que a gente assistiu lá, foi um fortalecimento gigantesco das áreas de controle, todas elas, né? Qual é o sonho de consumo de todo técnico em Brasília? É trabalhar nas áreas de controle, porque são os melhores salários. Então, o que a gente assistiu é que o Ministério das Cidades, na época, perdeu muito técnico bom em concursos para TCU, para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral. Então, além de tudo, tem isso, uma fuga de cérebros da área de infraestrutura para as áreas de controle por conta de salário. Então, não é só... então, quer dizer, você levou o especialista para dentro da área de controle, que vai fiscalizar com muito mais seriedade o setor que ele conhece a fundo, né? Então, é mais fácil achar pelo em ovo ainda, porque o cara conhece daquela área que ele trabalhou até aquele momento. Então, isso era uma reclamação generalizada dentro do Ministério, principalmente no Ministério das Cidades, porque as pessoas disputavam os cargos e iam embora, enfraquecia o Ministério e, ao mesmo tempo, fortalecia o órgão que vai controlar o próprio Ministério. Então, esse é um problema mesmo. Então, se a gente não tiver um olhar, como você falou bem, na hora que a gente precisar de investimentos maciços em infraestrutura, a gente pode parar aí. O gargalo pode ser aí, porque, primeiro, são poucos técnicos, né? São poucos, não adianta chegar e chover 10 mil projetos de uma vez lá que vai travar, e esse pessoal... inconscientemente, não estou nem falando que propositalmente, criando barreiras pelo medo de ser pego em problemas que ele não possa ver. Então, é uma preocupação, sim, e isso foi real no PAC. Não é que nós estamos falando de um futuro que a gente imagina. Isso aconteceu. Aconteceu por quê? O saneamento tinha muito projeto represado. Quando o Lula soltou o primeiro PAC, todo mundo tirou o projeto da gaveta, levou para Brasília, aquele mundo de projeto, muitos foram aprovados, e quando o agente financeiro realmente foi olhar a obra com mais cuidado, viu que tinha sido aprovado, mas tinha muito problema. Então, nós temos, ao mesmo tempo que olhar essa necessidade do país decolar, nós temos que olhar como é que o fluxo funciona dentro de Brasília, para a gente não ter novamente as mesmas travas, né? Então, eu coincido com você. Eu não tenho, eu não sou especialista nisso. Eu conversei com várias pessoas da regulação na época da aprovação do projeto de lei na Câmara, a MP 844-868, sobre o papel da ANA. O que eu vi é que houve, no início, uma rejeição muito forte do setor à entrada da ANA como essa criadora de normas e tal. E ao tempo que a ANA teve a oportunidade de explicar como ela pretendia agir dentro dessa função, esse medo diminuiu muito. Hoje eu diria que a rejeição à ANA com esse papel hoje é quase nulo, pelo menos dentro do setor das pessoas que militavam lá no parlamento pela aprovação ou contra o projeto de lei. Quer dizer, fortaleceu-se a discussão do público versus privado, e o papel da ANA a preocupação com a ANA foi sendo reduzida. Agora, como você disse, tem que olhar, tem que esperar rodar. Eu prefiro ter a ANA fazendo isso, com algum problema que a gente possa corrigir, do que não ter ninguém e as agências continuarem, cada um fazendo uma coisa, e os operadores ficando doidos quando tem que reportar a 2, 3 agências reguladoras diferentes, que não têm critérios nada parecidos, e tem lá que
criar bancas e bancas de advogados para negociar com uma agência, com outra. Então, eu acho que o papel da ANA é melhor ter a ANA e corrigir o problema, se tiver, do que não ter ninguém, porque aí a gente volta porque a gente tem hoje, que é essa confusão de agências reguladoras aí. E outra, pior, o que eu tenho visto é que se mantém a ânsia de criação de agências municipais. Esse é um outro problema, não estou dizendo que seja ruim ou que seja bom, o problema é que a agência municipal, em município grande, já tem dificuldade. Imagina em município pequeno, que você não tem quadro técnico, não consegue pagar funcionário, quer dizer, então, eu acho que também o papel da ANA também passa um pouco por isso, por olhar, eu participei do congresso da ABAR e vi depoimentos de agências reguladoras de cidades grandes totalmente inoperante, não consegue pagar salário. Quer dizer, você imagina se isso virar moda de novo, o prefeito acorda um dia, decide criar uma agência reguladora para o município, o outro prefeito acorda também e fala, não, vou querer uma aqui para mim, todo mundo quer ter, porque o prefeito, quando cria agência reguladora, ele esquece que ele não pode ter poder sobre aquela agência. Quando ele cria, ele fala assim, pô, é legal porque daqui eu consigo botar um olhar em cima dessa agência e controlar. Não pode controlar. A ideia é justamente o contrário, né? Exatamente. A gente vai ter, Edson, um painel específico, inclusive, em que a gente vai poder aprofundar bastante essa discussão sobre o novo papel da ANA, quais são as expectativas, eventuais limites, né? Tem toda uma discussão sobre competência da titularidade do serviço ser municipal, em que medida a ANA poderá estabelecer essas normas de referência. Mas acho que, fazendo um ponto de situação, acho que a grande expectativa que a gente tem em relação ao ingresso da ANA é que ela possa colaborar de forma propositiva, dado que essa experiência anterior mostrou que, não que o controle seja ruim, muito pelo contrário, é super importante que a gente tenha um controle eficaz e que possa servir de aprendizado para que a gente não repita os erros acontecidos. Mas, por outro lado, a gente tem percebido isso que você colocou. Toda vez que você cria uma estrutura de incentivo muito grande para o controle, você drena recursos que são escassos que poderiam estar no planejamento. Então, quando você tem uma estrutura deficiente de planejamento e um controle extremamente competente e instrumentalizado, você torna a perspectiva de construir muito mais remota. E acho que é isso que a gente quer evitar. Mas, Sebastião, por favor. Eu acho que, bom, falamos das informações, depois um pouco dos desafios da burocracia, na realidade, para a aplicação dos recursos no setor. Agora estamos falando da regulação, tá? Dessa discussão de que tão próxima ou afastada hoje está a regulação de interferência política. Tá? E eu acho que isso realmente será um tema que trataremos em outros painéis com mais detalhamento, mas é uma questão a se repensar qual é a escala ótima de uma agência reguladora. Tá? E quando falo de escala ótima, não só desde a viabilidade econômica e da autonomia financeira dela, e de ter uma capacidade técnica para exercer suas funções. Então, você tem uma escala que é justificável para o exercício das funções com boa qualidade. Tá? Agências muito pequenas não terão os recursos suficientes para ter essa estrutura de técnicos e não terão os recursos suficientes para serem autônomas em suas decisões. Tá? E, por outro lado, quanto mais afastado esteja do poder concedente, provavelmente maior seja essa autonomia. Tá? Também se tem que pensar de que isso pode ser viável para a regulação econômica e financeira. E, provavelmente, o que se poderia manter nas agências regionais intermunicipais é uma questão da fiscalização da prestação do serviço, por eles estar mais próximo da realidade operacional.
Então, acho que essa discussão, porque hoje pareceria que está uma dicotomia entre uma tendência a agências municipais ou a ANA, e quizás o meio do caminho seja um combinado disso. Eu também acho assim. Eu acho que a tendência é caminhar para isso, para que a agência municipal cuide do dia a dia, do serviço, que a fiscalização, a qualidade do serviço, se aquilo está cumprindo o cronograma, porque isso é bom para quem está ali local, né? O cara está todo dia ali, ele conhece o serviço, conhece a empresa operadora, ele mora na cidade, diferente de ser controlado uma agência reguladora a 400 quilômetros de distância do município. Então, tem as vantagens também. Agora, é o que você falou, muitas vezes, para ter essa área jurídica, contábil, que é pesada, de custo pesado, muitas vezes essa agência reguladora não consegue suportar. Talvez esse mix de situação possa ser repensado. Quer dizer, é como se você tivesse alguém fazendo uma parte importante do trabalho, que é essa parte de analisar a tarifa, analisar todos os critérios e os parâmetros que a ANA vai colocar, e você ter a agência que já existe, não sair criando, mas aquela que já existe, ter um papel que cabe a quem está no local, no município. Né? Eu já escutei essa tese dentro do setor de regulação, então não é algo que a gente está só falando aqui, não, está sendo debatido, essa possibilidade. Eu acho que eu também vejo com bons olhos essa possibilidade, porque aí você dá a função certa para quem está localmente, e você pode passar essa parte mais pesada, burocrática, para uma estrutura de uma agência um pouco maior, que tenha capacidade, gente, salários, recebimento para poder fazer. Eu acho que é uma forma intermediária que pode dar certo. Deixa eu só mencionar uma coisa que eu acho que é importante dizer. Eu sou um entusiasta do novo marco legal, e eu acho que a gente pode transformá-lo, tá, numa grande oportunidade. Tá? Não acho que ele em si seja a grande oportunidade. Tá? Em relação particularmente aos poderes que estão sendo atribuídos à ANA, eu acho que a gente vai discutir isso nas próximas sessões, mas eu acho que vale a pena mencionar que me incomoda uma certa disparidade entre o maior problema que os operadores privados enfrentam no âmbito regulatório de cumprimento do contrato e a solução de atribuir poderes à ANA. De que é que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: se você pergunta, eu trabalho muito no setor de saneamento, o nosso escritório atende as maiores empresas do setor, são nossos clientes, e a gente já atendeu várias operações de saneamento. Se você perguntar qual é o problema regulatório principal que o operador privado tem, tá? Ele vai lhe dizer: bom, eu tenho dificuldade de aprovar o reajuste contra a inflação. Tá? Ele não consegue, muitas agências não são independentes, quando o prefeito diz que não quer reajustar a tarifa, não reajusta. Né? E quem trabalha no setor sabe que se você não reajusta naquele ano, isso cria um efeito cascata, que é muito difícil você resolver, porque vira um processo de reequilíbrio que precisa ser feito e que leva, no ano seguinte, o impacto na tarifa é muito maior do que se você tivesse efetivamente ajustado naquele momento. Então, esse é um problema muito simples, muito trivial, né? E é muito comum que agências municipais, intermunicipais, não consigam lidar com esse problema. Então, é um problema simples de cumprimento de contrato, a gente não está falando de nada sofisticado do ponto de vista regulatório. Segunda coisa, reequilíbrios de contrato. Reequilíbrios de contrato também, em tese, são coisas simples, né? Academicamente, se você for pensar, são coisas simples. É uma compensação a uma parte do contrato que sofreu as consequências de um risco que o contrato, a lei, atribuía a outra parte do contrato. Você tem que calcular o valor dessa compensação e colocar isso na tarifa, ou aumentar o prazo do contrato, ou reduzir investimento, enfim. Então, são duas coisas, em tese, simples, né? Que você já tem conhecimento consolidado sobre isso. Se você falar com a grande maioria dos operadores privados, ele vai dizer que é impossível fazer um reequilíbrio do contrato dele de saneamento, que é dificílimo, porque falta capacidade
na respectiva agência de entender o problema. Entender, tá? Entender o problema. E aí, são duas coisas triviais que estão aqui na ponta, e a gente está estabelecendo uma série de competências para a ANA, que são competências como se o grande problema que a gente tivesse fosse um problema de sofisticação regulatória, né? E que a ANA, por ser uma agência mais bem aparelhada, poderia dar conta desse problema. Então, me incomoda um pouco essa disparidade, né? O problema maior enfrentado, né, de estabilidade contratual regulatória é um problema trivial, né? E na outra ponta a gente está criando um órgão com poderes sofisticados, digamos assim, né? Então isso eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco. Então eu acho que essa atribuição de poderes à ANA pode ser uma grande oportunidade, mas acho que a gente precisa construir essa oportunidade, ela não está dada, tá? Porque os problemas que são enfrentados lá na operação de cada município não necessariamente serão resolvidos com essa atribuição de responsabilidade à ANA, se isso não for trabalhado adequadamente nos atos seguintes à aprovação do marco legal. É só um comentário. Eu também acho, concordo contigo que o papel da ANA está sendo construído ainda. Então, eu acho que é o momento dos atores todos, a partir do momento que isso seja aprovado, e pelo menos eu tenho sido testemunha de quase todas as sugestões que estão sendo levadas lá para a Cristiane, na presidência e na diretoria da ANA, estão sendo ouvidas com muito carinho, porque mesmo a ANA não sabe ainda como será isso. Isso caiu no colo da ANA. Se você perguntar para a ANA, você queria isso? Eu perguntei. Não. Então, a ANA não está pedindo, pelo amor de Deus, para pegar o setor de saneamento. Isso foi uma decisão, porque, assim, do jeito que está, não dá. Alguém precisa organizar essas dezenas de agências reguladoras que estão soltas aí na área de saneamento. O que existe dentro do governo que possa fazer isso? O que já existe? A ANA. Então, será a ANA. Não foi... Ninguém chegou e falou assim, olha, me dá o saneamento para mim. Não é. Então, assim, eu acho que mesmo a ANA, eu conversei com vários diretores da ANA, o papel é assim, vamos começar e vamos ver. Então, eu acho que esse ponto que você coloca, Maurício, é importante, porque eu acho que se alguém tem condição de ajudar é a ANA, porque do jeito que está, não vai. Então, continuar fazendo o mesmo não vai resolver esse problema que você falou, nós precisamos de alguma coisa diferente. Diferente hoje, o que é possível é a ANA. Agora, cabe a Bicom, representando os privados, fazer essa gestão junto à ANA e falar, nosso principal problema é esse aqui. Está dentro do seu chapéu? Ah, não. Mas não porque não terá ou não porque vocês não pensaram nisso? Ah, nós nem pensamos nisso. Ah, então pensa. Entendeu, Maurício? Eu acho que a questão é vocês endereçarem a questão a quem de direito, porque... Pelo menos o que eu vi até agora é que está tendo um muito bom, tanto que a BAR mesmo era muito contrária no início a essa colocação da ANA. Houve um embate muito grande na MP 844, né, Felipe? Nós lá em Brasília, houve embates assim muito fortes. Aí, à medida que a ANA teve a oportunidade de explicar como ela se enxergava nesse papel, as tensões foram diminuindo, porque ela colocava assim, nós não queremos ser o dono da regulação, nós não queremos ser o general do saneamento, a gente quer contribuir, a gente não quer acabar com as agências reguladoras, que isso foi isso. Não, então a ANA vai regular tudo, não vai precisar mais das agências. E à medida que que a Cristiane e a diretoria da ANA foi explicando, a tensão caiu muito. Então, eu acho que há espaço, sim, para esse tipo de colocação lá, e eu acho que vocês vão ser bem atendidos lá, pelo menos o meu sentimento. Né? Obrigado. Edson, e quais são suas expectativas em relação a este novo marco regulatório? Você acha que ele vai conseguir nos ajudar a sair do estado atual, a trazer o capital, diminuir a burocracia, dar maior segurança? Eu acredito, sim. O Trata Brasil tem apoiado o marco regulatório desde a MP 844. A gente acha que tem que fazer alguma coisa diferente. O modelo que está não dá mais conta. A gente sempre teve, desde que o Trata Brasil existe, a locomotiva do investimento era o governo federal, né, principalmente com os recursos do FGTS, com a Caixa, BNDES para poucas companhias, porque o BNDES,
Se a gente pegar tudo que o BNDES fez para poucas companhias, né, mas a Caixa com esse papel mais, e o OGU, né, o Orçamento Geral da União para municípios menores, com recurso a fundo perdido, esse modelo não dá mais, né, não tem recurso, o OGU acabou. Então, esse fundo para municípios mais carentes não tem diminuído todo ano. Recentemente, a mídia publicou a queda, assim, enorme dos recursos que saíam do Tesouro para saneamento. Então, a gente, com essa incapacidade de captar recursos que os municípios e estados têm hoje, uma dificuldade muito grande, com despesas muito elevadas, com lei de responsabilidade fiscal em cima, não dá, não consegue. E isso foi visto desde o governo Temer, a área econômica já viu que não tinha como continuar desse jeito. Então, a gente tem um problema ali. Mesmo que a gente, se precisar de recurso, não tem. Sem recurso, não consegue fazer nada. São poucas as empresas operadoras que conseguem fazer investimento a partir da tarifa. São poucas. Né? Então, precisa de gente nova dentro do setor, seja para trazer capacidade financeira, mas também gestão, mas também tecnologia, mas também transparência, entendeu? Então, isso olhando essa discussão eterna do público com o privado, que eu espero que isso, aos poucos, vá diminuindo, porque, na minha opinião, isso é uma falsa polêmica, porque isso vai acontecer, já está acontecendo, a questão é a velocidade. Então, o setor público que trabalha direito vai continuar existindo sempre. Ninguém questiona a operação pública que está funcionando bem. A questão é, e onde não funciona? Assim como o privado também tem que funcionar direito. O fato de ser privado não dá a ele um carimbo de ser eternamente estar lá na cidade, ele tem que trabalhar. Então, a gente, como Trata Brasil, a gente olha o cidadão. Se a empresa que está operar direito, não há problema nenhum dela ser A, B ou C. Se ela não opera direito, ela não serve, independente de ser A, B ou C. Então, o privado que não funciona também não serve. O público que não funciona também não serve. Pela redação, as cidades, as empresas operadoras terão a oportunidade de dizer que conseguem. Elas podem, se elas apresentarem mecanismos e comprovação de que ela consegue levar a universalização no tempo que a lei, que a redação colocou, ok, ela não tem problema nenhum de continuar ali. A questão é, nós precisamos fazer algo diferente, nós precisamos investir pelo menos 500 bilhões, 600, 700, aí os números variam em função dos estudos, mas vamos ser conservador, 500 bilhões. Quer dizer, é o dobro do que a gente tem investido nos últimos 13 anos. Nessa situação financeira, é impossível imaginar que o governo federal vai cobrir esse buraco, ou os estados e municípios. Então, a gente precisa ter. Agora, só uma coisa, Felipe, que eu queria colocar. O marco regulatório, se você pegar lá, eles são, sei lá quantas páginas, né? Tem muita coisa lá, muito importante, que a gente luta há muitos anos e que ninguém nem olhou, né? Ficou nesse embate aí de ANA, de público e privado, mas lá tem definições mais claras sobre saneamento rural, coloca a titularidade do município de forma clara, tem a questão da necessidade de integração dos vários ministérios, tem a questão da obrigatoriedade da conexão das casas nas redes, que é uma reclamação eterna do setor, que isso ficou, na primeira redação, ficou lá como obrigatório, mas ficou sem responsabilidade, hoje permite a cobrança pela instalação, pela disponibilidade da rede, que era uma reivindicação antiga de todo mundo, ou seja, a regionalização, os planos regionais, que na primeira redação não constavam, os pequenos municípios poderem estar junto, a questão da formação dos blocos de municípios, ou seja, tem muita coisa lá boa, e que simplesmente passou batido, né? Ficou todo mundo nesse embate aí de mais público, menos público, e esqueceu que a redação foi construída com 2 anos de debates, né? Então, se fosse só por isso, pelas outras coisas, já valeria a pena o novo marco regulatório. Mas, logicamente, que essa questão do privado é importante para trazer mais fôlego e mais parceria, possibilitar mais aproximação entre os dois,
Porque, como eu comentei antes da gente abrir o debate para todo mundo, existe uma noção de que o privado vai comprar o saneamento brasileiro e o saneamento público brasileiro desaparece no outro dia, que não é nada disso. Não é nada disso que nós estamos falando. Todo mundo do setor de saneamento acredita que venda de companhias vai ser o mínimo, vai ser o que menos vai acontecer, venda de companhia. O que mais vai acontecer é parceria, que é o que todo mundo quer, pô. Entendeu? Então, essa noção de que se passou, de que vem um ser extraterrestre, compra todas as empresas públicas e elas deixam de existir no outro dia, isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. 94% das cidades são operadas por empresa pública. 94%. Então, é impossível você pensar que alguém vai chegar e vai dominar 100%, não vai. Então, é isso que a gente está colocando. O importante é que chegue gente nova, e a regulação forte para controlar quem chegar, assim como tem que controlar o público. Porque senão parece que a regulação foi feita só para o privado. Não, a regulação tem que funcionar para o público também. Se ele não faz, ele também tem que receber punição por não fazer. Então, assim, é um ganha-ganha. Eu entendo o argumento de quem é contra, respeito, porque todo mundo pode opinar e tem direito de opinar, mas eu só peço essa reflexão. A gente está falando de aumento de parceria, muito mais do que de venda de companhia. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Olhar mais para o serviço e menos para quem presta o serviço, né? Claro, claro. Olhar para o cidadão. O que a gente quer? Que o cidadão tenha água 24 horas por dia, 7 dias por semana, um esgoto coletado e tratado, bem tratado. Que a empresa vai prestar isso, para mim, como cidadão, pouco importa. Eu tenho uma empresa de companhia de telefone que, se eu quiser, eu troco. Você tem uma companhia de energia elétrica que você não pode trocar. Saneamento também você não pode trocar, então você é obrigado a ficar ali preso a ela. Então ela tem que funcionar, porque o cidadão não tem poder de troca. Então ela tem que funcionar. O problema é que ser pública não dá a ela o direito de não fazer, e como ser privado também não dá o direito de não fazer, quer dizer, tem que fazer. Onde isso é feito, pergunta em Franca, em Santos, se o cara quer deixar a Sabesp. Não, pô, o cara está super feliz lá com a Sabesp. Pergunta se Curitiba, se Maringá, se Londrina, o cara quer sair da Sanepar. O cara não quer. Pergunta se Limeira, Campo Grande, o cara quer sair do privado. O cara não quer. Por quê? Porque funciona bem. Então, o cidadão não tem essa dúvida onde funciona bem. O problema é onde não funciona, pô. Você tocou num ponto, Edson, que é super interessante. Quando a gente analisa o ranking do Trata Brasil, a gente vê cidades que evoluíram muito e que têm prestadores públicos, outras têm prestadores privados. Ou seja, é uma lógica completamente diferente, mas os resultados são positivos de igual maneira. Então, a pergunta que eu te faço é, que identidade entre essas situações você consegue perceber o que foi feito, o que deu certo, e nos casos em que houve um problema muito grande, né, nas lanternas do ranking, o que está acontecendo de errado, para que a partir desse diagnóstico a gente possa olhar para o marco regulatório e tentar entender melhor se a solução é adequada ou inadequada? Investimento de longo prazo. É isso que determina o sucesso do saneamento nos municípios melhores. A gente olha lá, independente de quem é o prestador, você vê Franca, você vê investimentos há muitos anos da Sabesp lá, em Santos, você vê em Uberlândia, por exemplo, uma cidade com uma empresa municipal, Campinas. São investimentos de longo prazo, independente do prefeito, muda o partido político, muda o prefeito, a empresa operadora continua trabalhando, investindo, o saneamento vai, pô, não tem como não ir, funciona bem feito, investimento, prefeito apoiando, a situação vai embora. Agora, onde você tem muda prefeito, para. O prefeito interfere na empresa de água e esgoto, para. O prefeito quer mexer na tarifa porque ele quer ganhar voto em função da tarifa, você tem uma paralisação do avanço daquela cidade. Já na Rabeira, você não vê investimento nenhum. Você olha lá, você não vê investimento nenhum, muito baixo. Então, quer dizer, não dá, por mais bem intencionada que a empresa seja, sem investimento ela não consegue fazer. Então, investimento de longo prazo e baixa interferência política. Isso são dois fatores fundamentais para qualquer cidade que queira avançar. Se não tiver investimento ou
não for suscetível à interferência política, seja na empresa operadora, seja na prefeitura, esse é o pior caminho para a cidade não andar. A gente viu o caso de Porto Velho. Um exemplo, Porto Velho, Rondônia. A maior obra do PAC para saneamento do país, mais quase 300 milhões de reais, era em Porto Velho. O que aconteceu? Não aconteceu nada. O dinheiro voltou para Brasília porque não conseguiu. Ainda o presidente Lula, à época, disse que uma das maiores frustrações dele no saneamento foi não ter conseguido investir no maior projeto que passou na mão dele, que era esse projeto de Porto Velho. Então, quando você não tem, localmente, um olhar positivo para o saneamento, de resolver o problema, a interferência, a questão, usar o saneamento como política, em vez de fazer política para saneamento, aí é como não dá certo. Onde você olha as cidades, eu estou com o ranking aqui na mão, você olha as cidades aqui, você vê exemplos muito legais de que cresceram. Piracicaba cresceu muito, Vitória da Conquista na Bahia, Campina Grande na Paraíba, Petrópolis, Ribeirão Preto, Sorocaba, Mauá, ou seja, cidades que estavam nos primeiros rankings lá embaixo e hoje estão lá entre as 20, 25 melhores cidades. Que você vai ver o que é. Investimento. Operação séria, investimento. E aqui tem cidade com sistema municipal, estadual e privado. Se você vai lá no rodapé, você acha municipal, estadual e privado. A questão não é ser um ou ser outro, a questão é ser bom. Se for bom, o cidadão apoia, o prefeito vê que dá voto sim, o prefeito que acha que não dá voto parou na história, parou no tempo, não é verdade. Se fizer uma boa gestão, boa comunicação, dá voto sim. Então, a gente tem um grupo grande de cidades aí que avançou muito. Campo Grande, Palmas, que são operações privadas, mas também a gente tem aí muitas cidades aí com sistemas municipais avançando muito bem. E a gente, recentemente, a gente fez uma premiação de cidades muito próximas da universalização, premiamos cidades de 40 mil habitantes. Pô. Aquela história de cidade pequena, não consegue chegar, lógico que consegue, pô. Se tiver uma boa gestão, um sistema compacto, que não seja megalomaníaco, querer fazer estação de tratamento de área metropolitana em cidadezinha pequenininha, claro que dá, claro que chega, depende tudo da gestão. Então, é sempre essa mistura, viu, Felipe, de investimento e baixa interferência política, bom trabalho da empresa operadora e apoio da sociedade. Esses são fatores fundamentais. Pergunta hoje em Franca. Franca, o morador de Franca já é um orgulho dele o saneamento. Você perguntar para o morador, ele sabe que Franca está sempre a primeira ou a segunda no ranking do Trata Brasil. Isso virou um valor. É isso que a gente quer, que o saneamento vire um valor do cidadão, entendeu? Que ele goste de morar numa cidade que tem um bom saneamento. E, do outro lado, que ele se incomode de morar numa cidade que não tem bom saneamento e brigue para que a situação mude. Perfeito. Edson, só a gente tentou, tanto eu quanto o Maurício, o Sebastião, ao longo das intervenções que nós estamos fazendo, das provocações, pensar os questionamentos e tentamos consolidar as perguntas. Foram mais de 100 perguntas que chegaram aqui no chat e a gente tentou consolidar. Algumas outras talvez tivessem mais identidade com temas que vão ser abordados nos próximos blocos e a gente vai levar em consideração no debate na sequência. Mas é impressionante a quantidade de perguntas e o pessoal muito interessado. Legal. A participação no chat tem sido bem dinâmica. Tá? Legal, muito bom. É importante porque eu costumo dizer, a infraestrutura mais próxima do cidadão é o saneamento. Se você não tem bom saneamento, você não tem boa saúde. Quem não tem boa saúde não aprende na escola direito. Se você não aprende, você não consegue bons empregos. Se você mora numa área que não tem saneamento, o valor das residências é mais baixo. Interfere no patrimônio da família. As pessoas faltam mais ao trabalho. Você tem um problema de produtividade. O meio ambiente é prejudicado, consequentemente, atividades ligadas ao meio ambiente, como o turismo, por exemplo, também caem. Então, essas externalidades que a gente costuma mostrar, e a gente mostrou até na gestão Temer e na gestão Bolsonaro, isso, na nossa conta, feito por professores da área econômica,
Isso daria R$1 trilhão para o Brasil em 20 anos. A soma dos ganhos, a redução de custos de saúde, remédio, afastamento ao trabalho, melhoria do valor dos impostos, postos de trabalho criados, renda gerada pelos investimentos, é R$1 trilhão. Nós estamos falando de outra previdência em 20 anos. Quer dizer, talvez seja o maior investimento que o Brasil tenha que fazer ainda, a parte com retorno social, ambiental, é o saneamento. Então, assim, é até difícil explicar como um país que atingiu o desenvolvimento que o Brasil atingiu, ainda não tenha evoluído tanto nessa infraestrutura que os romanos já sabiam que tinham que fazer lá antes de Cristo, né? Os romanos já sabiam que a água tinha que chegar limpa na cidade e que o esgoto tinha que ser enviado para longe da cidade porque causava doença. E a gente está tentando convencer a autoridade em pleno século XXI de que tem que fazer saneamento. Então, eu acho que está na hora da gente dar um salto, né, nisso, parar de arrumar problema onde não tem e caminhar realmente para resolver essa vergonha nacional. E uma das últimas perguntas para já ir fechando no nosso encontro de hoje, que foi muito enriquecedor. Você acha que há clima político para que seja aprovado este novo marco regulatório? Bom, se o vírus deixar, a gente vai, né? Vamos torcer para que essa pandemia acabe logo. A gente tem visto, não só na mídia, mas de pessoas que têm contato dentro do parlamento, que há uma vontade muito grande da aprovação dentro do Senado para o marco regulatório. O presidente Davi Alcolumbre colocou claramente a vontade dele de aprovar isso rapidamente, assim que passar esse caos que a gente está vivendo, e de preferência sem alterações na redação, para que isso não tenha que voltar para a Câmara, vá direto para a sanção do presidente. O presidente também tem falado de saneamento sempre, né, para um lado para o outro, independente das polêmicas. A gente vê que o saneamento faz parte do discurso do núcleo próximo do presidente. O próprio ministro Paulo Guedes tem falado, bateu nisso, no pronunciamento que ele fez recente essa semana para alguns empresários. Ele disse: precisamos retomar a economia. A primeira área que ele falou foi saneamento. Então, isso está no discurso e está na mente do núcleo duro do governo, que é uma coisa que não tinha nos governos anteriores, né? O saneamento estava muito nos ministérios mais cidades, cidadania, né? Hoje não, hoje você vê ministros do núcleo duro do governo falando em saneamento o tempo todo, até o Ministério do Meio Ambiente, que nunca tinha falado de saneamento, hoje é um defensor de resolver o saneamento urbano, né? Então, acho que sim, eu sou otimista, viu, Sebastião? Eu acredito que seja um movimento sem volta. A questão é o que faremos depois da aprovação do marco legal, no outro dia. Eu acho que isso vocês vão abordar no outro... mas isso é interessante. Bom, ok, aprovou o marco regulatório. E agora? Eu acho que essa é a boa discussão que a gente tem que ter. Obrigado, e eu que agradeço aí muito pela paciência aí, pelo convite, espero ter ajudado, e parabéns aí pela iniciativa. Nós que queremos agradecer sua participação, foi muito valiosa, realmente foi chave de ouro para iniciar nossos blocos de debate. Os comentários dos participantes têm sido muito bons, tá? Elogiando a objetividade com a que você colocou os temas. Bom, agradeço mais uma vez em nome da... Só colocar, o meu e-mail é Edson com DI, EDI, edson.carlos@tratabrasil, tudo junto, .org.br. edson.carlos@tratabrasil.org.br. Qualquer dúvida, podem mandar, eu respondo todos os e-mails, sem censura. Pode mandar, que eu respondo. Obrigado. Obrigado. Eu queria só para finalizar, queria agradecer ao Edson a participação, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Até agora a gente está com um pouco mais de 300 pessoas nos assistindo, e dizer que no próximo evento a gente vai tratar, será no dia 14/4, às 10 horas, de 10 às 12, né? Sempre às terças-feiras, de 10 às 12, vai ter uma sessão só no bloco 4, mas a gente fala disso a seguir,
Então, no bloco 3, 14/4, 10/12, o mercado atual de saneamento, com a participação de Rogério Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais da AGEA, Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Copasa, Otávio Silveira, membro do Comitê de Sustentabilidade, Questões Operacionais e Regulatórias da Iguá Saneamento. A gente vai discutir essa ideia, essa divisão, né, do mercado em público e privado, faz sentido, não faz sentido, qual seria o papel adequado de cada um dos entes dentro do nosso mercado de saneamento, considerando as suas peculiaridades, né? Então, queria convidar vocês para participar desse evento. Vai ser, como eu falei, dia 14/4, de 10/12. E a seguir, o bloco 4, a gente vai ser no dia 21, desculpe, a gente vai fazer uma exceção, porque como dia 21 é uma terça-feira, dia 21 é um feriado, a gente vai fazer uma exceção e será na segunda da semana, não na semana próxima, na seguinte, no dia 20/4, a gente vai fazer na segunda-feira, será de 15 às 17 horas, a entrevistada será a Marta Seidler, que é responsável pelo PPI no governo federal, e como muitos que estão ligados ao setor de saneamento sabem, foi quem, na época do governo Temer, conduziu o processo de elaboração, né, da primeira medida provisória, né, que depois modificada, etc., atualmente, né, o novo marco legal do setor de saneamento que a gente está discutindo. Então, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, queria encerrar o evento parabenizando e agradecendo ao Edson pela brilhante participação. Obrigado, gente. Sempre à disposição. Obrigado, Edson. Obrigado, até mais.